Fala galerinha do Segundo ADS, boa noite! Espero que todos estejam animados para mais uma aula de programação estruturada, a nossa 12ª aula de Python, né? Análise de desenvolvimento de sistemas, programação estruturada, e vamos aí para mais uma aula onde nós temos vários desafios e um momento de reflexão muito importante logo agora no início, que é o que? A reflexão inicial. O que são funções? Professor, você está falando de função do primeiro grau, função do segundo grau, que a gente aprende lá na parte de matemática? Será? Vamos ver isso hoje, na aula de hoje. Funções são importantes na programação? Não deixe de ver a aula de hoje, não deixe de estar atento aqui ao nosso momento de aprendizado, nosso momento de sinergia, nosso momento de análise de desenvolvimento de sistemas da FAEX, segundo período, disciplina Programação Estruturada, linguagem de programação Python. Então vamos lá, cronograma da aula de hoje. Vídeo de introdução, esse vídeo, né, que vos falo, né, e vamos fazer um pouquinho também a introdução às funções em Python, tá bom? Vamos falar um pouquinho, bate-bola sobre as funções em Python. E depois nós vamos passar para uma parte mais prática, tá? Mais importante, a live de hoje às 20 horas. Não deixe de se conectar nesse momento de interação e de sinergia que nós vamos praticar um pouco mais de funções dentro de Python. Na aula passada nós já falamos sobre essa parte de reta final, muito importante. Vocês estão enxergando a linha de chegada, dia 12/12, a entrega final, cereja do bolo, né? Disciplina de MySQL, banco de dados combinando com Python, tudo fluindo, funções na aula de Python. Gente, acorda, liga, é reta final, estou cansado, mas é hora do sprint, é hora de dar um gás, é hora de dar o seu melhor, tá? Dentro do universo Python, o que seria funções? Na verdade, dentro do mundo de linguagem de programação, funções são pequenos trechos de código reutilizáveis, né? O que seria reutilizável? São códigos que permitem dar um nome a um bloco, né? Na verdade, é algo que nós fazemos que permite dar um nome a um bloco de comandos e executar esse bloco a partir de qualquer lugar do programa. Normalmente é um bloco que você sempre executa, algo que em todo lugar do sistema você faz. Por exemplo, uma soma. Você está num software matemático, toda hora você tem que fazer uma soma, então você faz uma função de soma. Se você faz um software que tem muita entrada de dados, você tem que fazer o quê? Pode fazer uma função de validação de dados, porque toda hora você faz essa validação, toda hora você repete essa estrutura, esse conjunto de instruções sequenciais, e assim por diante, tá? E qual que é a sintaxe, né, de uma função? Você vai definir o nome da função, né, def, o nome da função, e aqui você vai definir os parâmetros, né? Nós vamos ver que em alguns casos vão ter parâmetros, outros casos pode ser que nem exista parâmetros. E aqui o bloco de comandos dessa função. Simples assim, professor? Simples assim, tá? O exemplo de uma função simples, por exemplo, o famoso Hello World. Você pode definir uma função sendo função Hello World, né? Nesse caso você tem lá print, olá mundo, é o que a gente costuma fazer, tá? E aí depois é só você chamar essa função. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplozinho bem simples nessa aula de introdução. Calma aí, que o meu sistema deu uma travadinha básica. Só um momento, e aí? Vamos voltar aqui. Aqui já estava toda a parte que a gente já fez, que eu já desenvolvi. E aqui a gente vai fazer somente a aula, esse primeiro pedaço, que é o quê? Você vai definir def hello world. Esse é o nome da função, tá? Hello, desculpa, né? Hello world fica na cabeça. O nome da função é hello. Aqui dentro são os parâmetros. Eu não vou ter parâmetro nenhum, tá? Não vou usar parâmetro, tá? A função é só para eu colocar aqui print, olá mundo. Ou um conjunto, poderia ser um conjunto de escritos aqui que eu sempre uso. Então, esse conjunto de escritos, sempre para eu ficar repetindo, eu posso criar uma função que tem um conjunto de frases importantes que sempre eu tenho que retomar. Entendeu? Alguma coisa urgente, alguma coisa relacionada à segurança, alguma coisa relacionada à saúde. Aqui eu pus simplesmente olá mundo. E olha que interessante, definição hello, e aí eu fiz aqui a minha função chama hello, aqui são as variáveis, né? Não vou ter nada, nenhuma transição, entrada de dados, nem saída de dados que também são aqui dentro. E o que eu vou fazer? Qual que é os meus conjuntos? Vai ter lá print, olá mundo. Tá? E aqui eu vou chamar a função só para vocês verem. É algo muito simples, muito bobinho, muito simplesinho, mas é algo para a gente fazer aqui. Então, eu rodei. Vamos lá, exercício, aula 12. 2 cliques aqui. Simplesmente vai aparecer o querido Hello World. Olá, mundo.
né? Eu nem pus o input aqui, que aí você colocaria o input aqui só para você ver, tá? Só para conseguir enxergar o Hello World. Opa. E sem mistério. Então vamos lá, vamos ter simplesmente o Hello World, que é o Olá Mundo, né? Quando eu chamar a função. Aqui eu defini e aqui eu chamei a minha função. Na hora que eu chamei, ela executa o que está aqui dentro do conjunto de instruções. Simples assim, professor? Simples assim, tá? Nós vamos ter alguns conjuntos de instruções, desculpem, um pouco diferenciados. Por exemplo, nós vamos ter funções que têm os parâmetros. Desculpa que meu computador está meio lentinho. Então, algumas funções vão ter parâmetros e argumentos, né? Parâmetros são variáveis que podem ser incluídas nos parentes das funções. A função é chamada, são passados valores para essas variáveis. Esses valores são chamados argumentos. O corpo da função pode utilizar essas variáveis cujos valores podem modificar o comportamento da função. Então, exemplo, função para apresentar o maior valor entre dois números. Então, você vai ter aqui a função, ela def, vou definir uma função, eu chamei o nome dela maior. Quem são os argumentos? X e Y. E aqui eu estou fazendo, aqui dentro tem as instruções que eu vou executar. Por exemplo, se x for maior que y, x o que entrou aqui, y que entrou aqui. Então, eu vou mostrar x. Se não, vou mostrar y. Simples assim a função. Tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer? Vamos fazer. Hoje, no momento da live, nós vamos repassar todos esses detalhes. Então não deixe de assistir a nossa live. Esse é só um vídeo de instrução. Nós também vamos ter funções e vai ter a questão de escopo das variáveis. Toda variável utilizada dentro de uma função tem escopo local, muito importante, né? Ela está ali somente dentro daquele local, somente dentro da função. Isto é, ela não será acessível por outras funções ou pelo programa principal. Vai ser diferente, vai como se fosse dois universos, o universo da função e o universo do resto do programa. Se houver variável com o mesmo nome fora da função, será uma outra variável, completamente independente. As duas vão ser independentes entre si. Aqui tem um exemplo que nós vamos executar hoje no momento da live para vocês verem que você vai ter diferença entre subtração no programa principal e a subtração dentro da função, tá bom? Para uma variável ser compartilhada entre diversas funções e o programa principal, para ela ser, a palavra para ela se tornar global, né? Aqui ela fala, ela deve ser definida como uma variável global. Para isso, utiliza-se a instrução global para declarar a variável em todas as funções para as quais ela deve estar acessível. O mesmo vale para o programa principal. Então, se você declarar, como foi bem dito aqui, né? Ser definida como uma variável global, ela você vai poder alterá-la em qualquer função, e em qualquer função vai perceber a variação. Vai ser a mesma variável para todo, né, o programa principal e todas as funções, mas para isso precisa definir ela como global. Tá? Então vai existir casos que vai ser bacana fazer isso, vai ter casos que você não vai querer fazer isso. E aí um momento muito importante, quando a função dá um retorno, né? Por exemplo, quando você faz uma função para somar. A soma vai dar um resultado, uma subtração vai dar um resultado, o cálculo da média vai dar um resultado. Então você precisa aprender como devolver um resultado a partir de uma função. Então o comando return é usado para retornar um valor de uma função e encerrá-la. Caso não seja declarado um valor de retorno, a função retorna o valor none, né, que significa nada sem valor, tá bom? Então, desculpem. Exemplo, tá bom? Exemplo. Aí aqui tem uma função, eu defini uma função chamada subtração, né? Eu vou subtrair x menos y, tá? E aqui eu vou ter a conta, né? Resultado igual a x menos y. E aqui eu vou ter um return, que é o quê? Eu vou retornar o valor, né, desse resultado aqui. Esse é a minha devolução, é o que vai ser retornado da função. E aí depois da função, ó, por exemplo, eu ponho o quê? Uma variável recebendo o resultado, o return dessa função. Olha que bacana. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer daqui a pouquinho na nossa interação. O valor da variável resultado, calculado na função, a função subtração, retornou para a função e foi atribuído à variável res. Tá? Bacana. E aí, momento da live. Tão precioso momento da live. Vamos para a live agora. Clica aí, se liga na live. Momento de interação, momento de crescimento, momento de você evoluir como estudante, como profissional na área de TI. Então, clica aí e se liga na nossa live de hoje. Valeu, galera. Um abraço e vamos para a live.